dos estúdios da TV Grácia. Temos a honra em apresentar os resumos dos Calqueios 2024. O Evangelho da Graça, explicado por Jesus Cristo homem, e que nos leva hoje rumo à grande transformação. Abba Pai. Primeira carta aos Coríntios 15 e 19, isso é muito importante. Esses são versículos que já conhecemos, mas vou lê-los novamente porque pode haver visitantes na internet. Talvez durante esta noite alguém tenha vindo que não tenha visto esse versículo corretamente. 15, 19. Se nesta vida somente esperamos em Cristo. É isso que a Semana Santa celebra. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo, o que aconteceu? Ele ressuscitou dos mortos. Então, se Cristo já ressuscitou, que é o que Paulo está dividindo ali antes e depois da cruz. Então veja, se nesta vida, quando você celebra a Semana Santa, o que você está falando é de Cristo nos dias de sua carne. Portanto, o apóstolo diz, se nesta vida vocês estão olhando para o que ele fez durante seus 33 anos, então devemos ter pena de nós. Porque ele fez isso para libertá-lo do pecado. E ele fez isso por meio da religião judaica. Cristo não era um cristão. Quantas vezes já dissemos isso? As pessoas pensam que Jesus Nazareno era um cristão. Ele era um judeu legalista que tinha de cumprir a lei ao máximo. Ele não deu exemplos do cristianismo. Se ele não era cristão, como poderia dar exemplos do cristianismo? Portanto, todas as religiões que celebram a Páscoa, no que estão fazendo é seguir um judeu perfeito. Depois ousam dizer, pô, sou cristão. Por quê? Porque eu imito Jesus de Nazaré. Não, se imitas a Jesus de Nazaré, tu não és cristão. És judeu e um judeu ruim, porque você não conhece a cultura judaica. Para ser um bom judeu, você precisa fazer proselitismo e mudar você e ensinar a você tudo sobre os costumes judaicos. Portanto, se nesta vida só temos esperança no que Cristo fez nos dias de sua carne, e parte disso é a Páscoa. A Páscoa é tudo o que aconteceu com ele nos dias de sua carne. Nós somos os mais dignos de pena. Em outras palavras, você é digno de pena. Ouvi um pastor dizer, não tenho um carro novo e nunca terei, porque tenho de andar como Cristo. E o que aconteceu com o que Paulo disse? Que Cristo veio na pobreza, para que com essa pobreza pudesse nos enriquecer. Mas aquele pastor esqueceu isso. Bem, e podemos ler em Hebreus 10, 18. Se continuarmos com a Páscoa, voltamos a judaizar, voltamos aos rudimentos, abandonamos o caminho da perfeição. Continuamos tomando leite. Temos um fundamento de obras mortas, de abstinências, de ritos. Quantos querem guardar a Semana Santa? A erroneamente chamada Semana Santa, porque não é santa de forma alguma. Vocês sabem que é uma blasfêmia. Não é a Semana Santa, não deveria ser chamada assim. Todos os dias pertencem ao Senhor. Hebreus 10, 18. Pois onde há remissão destes, falando de pecado, não há mais oferta pelo pecado. Isso significa que Deus não deixou mais nenhuma oferta pelo pecado. Por que ele não deixou mais nenhuma oferta pelo pecado? Porque ele as tirou. Ele as tirou. Se eu ainda tivesse pecado, já que muitos me ouvem e dizem que ele diz que não há pecado,
E então perguntam: você acha que ainda há pecado? Bem, veja, não há mais oferta. Em outras palavras, se ainda há pecado, você foi enganado, porque não há mais oferta pelo pecado, você fica com a ideia de que está em pecado. Há até pessoas que dizem: mas e se eu me arrepender? Não há mais oferta para seu arrependimento. É uma obra morta. Há pessoas que me perguntam: mas então de onde vêm os crimes? E de onde vem isso? Bem, essas são obras da carne. Se roubas, vais preso. Se você matar, será preso. O que você semeia, você colhe. Com o que você mede, você será medido. Mas não há pecado, porque a vida do pecado está na lei. Mas Cristo pôs fim à lei. Portanto, como Cristo pôs fim à lei, ele disse: tire as ofertas pelo pecado. Vamos ler o versículo 18 novamente. Vejam, olhem para esses versículos, não leiam apenas por ler. Ele diz: porque onde não há remissão de pecados, não há mais oferta pelo pecado. E se não há mais oferta pelo pecado, o que um padre faz com a pequena fumaça como essa durante a missa? Se a missa é uma oferta pelo pecado e não há mais oferta, e o que você está fazendo ao se arrepender em um altar? Senhor, perdoe-me. E o Senhor lhe diz: perdoe-me, meu amor, não tenho mais ofertas para isso. Não há mais provisão. É como quando você vai a um restaurante onde a comida acabou e você diz: sirva-me a comida. Não há mais comida, o cozinheiro foi para casa, não há mais comida, não há mais oferta pelo pecado. Ele diz: assim que, irmãos, tendo liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus Cristo. Vejam, pelo caminho novo e vivo que ele nos abriu através do véu. Este é o caminho da sua carne. O caminho de quê? O caminho que é novo, pois vamos pelo novo caminho e deixamos o velho. Qual é o caminho antigo? Antes da cruz. Qual é o novo caminho? Depois da cruz. Você quer continuar no caminho antigo? Mantenha a Semana Santa. A Páscoa é o caminho antigo. Pelo caminho novo e vivo que ele nos abriu através do véu, isto é, de sua carne. Ei, Paulo chama Jesus de Nazaré de véu. Isso é ofensivo para uma pessoa religiosa. Eles dizem: como você pode chamar Jesus de Nazaré de véu? É isso que ele era, um véu. Por isso, quando ele morreu, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo e tinha cerca de 4 polegadas de espessura. Era muito grosso, que era difícil cortá-lo. E diz que quando ele morreu, ele desceu um serrote do céu. E ele diz que isso dividiu o véu ao meio e abriu um novo caminho. Ele disse: não quero mais cerimônias, não quero mais ritos, não quero mais nada disso. Um novo caminho foi aberto, entre e ande por ele. Saia da ceia do Senhor, esse é o caminho antigo. Então eu repito novamente. Se fizermos isso, estaremos voltando a um judaísmo doentio. Voltamos aos rudimentos das primeiras palavras de Deus. Abandonamos o novo caminho. Não estamos entrando no caminho novo e vivo que ele abriu para nós. Estamos dizendo: bem, você o abriu, mas eu quero ficar aqui atrás. Quero ficar com você antes da cruz. Quero continuar vendo você com os espinhos. Quero continuar a vê-lo sangrando. Quero vê-lo na cruz pregado ali. É assim que eu gosto quando você está pregado lá. Deixamos o caminho da perfeição. Continuamos a beber leite, como mencionamos antes. E aquele que bebe leite é um bebê na palavra da justiça. E temos um fundamento de obras mortas, de abstinências, de rito, de orações, cerimônias. Tudo isso não ajuda em nada. Capítulo 5. Versículo 7. É onde estamos todos? Sim.
E Cristo, nos dias da sua carne, quando era chamado Jesus de Nazaré, oferecendo súplicas e rogos com grande clamor e lágrimas, ao que o podia livrar da morte, porque tinha ele necessidade de orar e fazer súplicas, porque estava em fraqueza, estava na carne. Ele foi ouvido por causa de seu temor reverente, e ainda que era filho pelo que padeceu, aprendeu a obediência. Vamos dar uma olhada em 2 Coríntios para ver o que Paulo disse sobre Jesus Cristo, como ele foi crucificado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Segunda carta aos Coríntios. Versículo 4. Estamos todos lá, porque ainda que foi crucificado em poder, em que? Cristo era fraco. Ei, temos evidências do que estamos falando, não temos? Porque ainda que foi crucificado em debilidade, vive pelo poder de Deus. Pois nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para convosco. Se não fosse pelo poder de Deus para conosco, não poderíamos viver com ele. Graças a Deus, toda essa cobertura espiritual o cobre, para que quando você estiver fraco, ele permaneça fiel pelo poder de Deus que o protege. Se não fosse assim, todos nós desapareceríamos. Imagine isso. 2 Coríntios, bem ali, mas no 12º capítulo, não no 13º. Vamos para o 12º agora. Versículo 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 diz: E ele me disse: basta-te minha graça, porque meu poder se aperfeiçoa na debilidade. Portanto, de boa vontade me gloriarei melhor nas minhas debilidades, para que repouse sobre mim o poder de Cristo, pelo qual, por amor a Cristo, me gozo nas debilidades, em afrontas, em necessidades, em perseguições, em angústias. Às vezes as coisas ficam difíceis, não é mesmo? Porque quando sou débil, então sou forte. Ei, você que às vezes está passando por essas situações em casa, e então você não parece forte, e então por não parecer forte você diz: eu não vou mais à igreja. E é aí que você é forte. Aí é onde o poder de Deus está se aperfeiçoando. Quando tu sentes o peso de tua carne. Bem, Cristo o sentiu de tal forma que, no momento em que o peso, quero dizer, ele era um ser humano como você e eu. Então, naquele momento, ter de morrer sem ter feito mal a ninguém. Você sabe o que é ser acusado de algo que você mesmo não fez e permanecer em silêncio? E então, bem, por enquanto ele disse: ei, se essa taça pode passar de mim, que passe, mas que seja a sua vontade. É isso que você diz às vezes. Se essa situação pela qual estou passando pudesse ser evitada. Mas tudo obra para bem, Senhor, que seja a tua vontade. Portanto, há muitas coisas que significam fraqueza. Essa é a história de você e de mim. Mas você foi chamado? E se você foi chamado, precisa dizer: eis-me aqui, Senhor.
E é muito humilhante que você, com esse corpo de fraqueza, ainda persista. Porque se um legalista ouvir, ele lhe dirá: olhe, você é tão legal, tão ruim, que se comporta e se atreve a ir à igreja. E você diz a ele: bem, é para lá que eu tenho que ir. É diferente do sistema, não é? Quando o pastor diz: aqui está quem eu vejo em fraqueza, ele está fora. Nós lhe tiramos a membresia imediatamente. Às vezes há pastores por aí que têm vigias. Vigie-me aquele, vigie-me. Eles ficam vigiando. Portanto, Jesus Cristo foi crucificado em fraqueza. Ele era fraco. Mas, morrendo em fraqueza, o poder que ele tem agora, ele é a medida com que se te mede. Tudo o perfeito que é ele, o passo para você, ele o concedeu a você. Ele diz que com uma só oferta nos fez perfeitos para sempre. Portanto, a igreja é assim. E nós aprendemos a obedecer. Aqueles de nós que aprendem a obediência, bem, nós o fazemos dentro desse quadro de referência. E temos de aprender dentro dessa situação. Temos que persistir em seguir adiante, aprendendo a obediência. E a obediência se aprende muito pessoalmente. Isso é muito pessoalmente contigo. Você sabe que às vezes há pessoas que dizem: veja, eu tenho uma irmã que foi a essa igreja e isso aconteceu com ela. E eu também fui. Tenho um primo que foi a essa igreja e isso aconteceu com ele. Elas julgam todas as doutrinas pelo que aconteceu com o primo. Mas não é assim que funciona. Porque você está dizendo: veja, eu sei onde há um barril de maçãs, onde há uma que está estragada. E se ela estivesse estragada, aqui as estragadas são as boas. As danificadas são as boas e as boas são as danificadas aqui. É o contrário. Mas você tem de persistir no que está escrito. O meu triunfo tem sido que eu tenho persistido no que está escrito, contra vento e maré, porque estamos lidando com um povo que tem sido lento para ouvir. Portanto, eles julgam de acordo com as aparências e de acordo com o que ouvem e escutam. Mas não é um povo que está acostumado a julgar de acordo com o que está escrito. E é por isso que até hoje eu venci. O que está escrito. Capítulo 2. Versículo 17. E se buscando ser justificados em Cristo, também nós somos achados pecadores. E a palavra pecadores é por causa de quem ele está levando a carta, porque ele já nos provou que o pecado foi tirado. Em outras palavras, Cristo tirou o pecado, mas ele tem de falar com essa expressão aos Gálatas, porque os apóstolos passaram por eles e os confundiram. Portanto, ele lhes diz: muito bem, vocês julgam pelo pecado. E se nós, os líderes, somos encontrados no que vocês chamam de pecado, é por isso que esse ministério é um ministério de pecado? Até Pablo ficou assim. Se eu, Paulo, for encontrado em falta, é por isso que prego o que é falso? Portanto, tu tens que aprender a dividir o que é o vaso e o que é a mensagem.
E Paulo teve de se apresentar dessa forma. Vejam o que ele diz: e se buscando ser justificados em Cristo também nós somos achados pecadores, e por isso é Cristo ministro de pecado? E não o quê? De nenhuma maneira. Portanto, temos que estar prontos para entender. Estamos no processo de aprender obediência. E esse processo é longo. Para alguns é mais longo do que para outros. Os últimos aprendem mais rápido do que os primeiros. Eles recebem o mesmo salário. Alguns chegam ao trabalho às 8 da manhã e outros às 3 da tarde e recebem o mesmo salário. São 4 horas quando saímos, não é mesmo? Assim cumpre-se a parábola em que Cristo disse que os últimos serão os primeiros. Neste ministério, os últimos a chegar são os que se saem melhor, porque sofrem menos e entram em uma revelação mais ampla do que aqueles de nós que começaram mais cedo. Portanto, os últimos são bem-vindos e saudações aos primeiros. Bem, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Este é o tópico de hoje, sentidos exercitados. Os sentidos em exercício. Diz aqui, mas o alimento sólido. Diga, alimento sólido. É para os que têm alcançado maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no conhecimento do bem e do mal. Digamos, dentro da igreja. Sim, porque para discernir o mal no mundo, na rua, qualquer um pode discernir que, olha, isso é ruim, mas aqui dentro, discernindo o mal dentro da igreja. Como tu saber o que é mal e o que é bom? Então, alimento sólido, você precisa exercitar seus sentidos. Que seus sentidos sejam exercitados dentro das convicções cristãs, de modo que você não será um cristão onde todo vento de doutrina o leva para longe, porque já vi pessoas que aprenderam a graça rapidamente. Mas seus sentidos são tão débeis que qualquer ventinho, qualquer comentário, qualquer argumento, no momento em que alguém diz algo, em seguida se escandalizam, sabe? Como se não tivessem... Parece que se aprendeu os mistérios na letra. Ele aprendeu a mesma coisa que você aprendeu. Veja, sim, é assim, você não faz isso, você não batiza, você não faz isso, você não unge com óleo, você não jejua, você não vigia, você não ofende a Cristo com essas obras da carne. Mas, então, qualquer comentário, qualquer vento de doutrina sopra sobre você e você nunca mais o vê. Não o vemos sob essa cobertura, nós o vemos sem rumo, à deriva. Na graça, falando a graça, mas à deriva. Não os vemos na unidade do Espírito. E a razão para isso, a razão pela qual o apóstolo fala sobre isso é por causa do versículo 11. Vamos ao versículo 11. Vejam o que ele diz. Do qual disto temos muito que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tens feito tardios para ouvir. Porque devendo já ser mestres, depois de tanto tempo, tens necessidade de que se vos volte a ensinar quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e haveis chegado a ser tais que tens necessidade de leite e não de alimento sólido. E todo aquele que participa de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os que têm alcançado maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. E observe se é assim que o próximo versículo do capítulo 6 lhe diz: como você deve exercitar os sentidos e quando se mostra maduro, quando você proceder da seguinte forma. Veja o que diz o versículo 1 do capítulo 6. Portanto, isso é se você estiver maduro. Portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante para a perfeição, não lançando outra vez o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus. O exercício dos sentidos é muito importante. Muito importante. Eu estava comentando que nesta semana vi que tenho muitas pessoas na igreja que assistem e tocam minhas fitas.
mas não têm discernimento. Qualquer um aparece, fala e enreda os outros. E eu aprendi a palavra assim por muitos anos. Mas eles se enredam facilmente. Alguém vem e diz a eles: vejam, tomem cuidado com o apostolado. No momento em que alguém lhes diz: vejam, estão idolatrando-o demais. Coisas assim, seus sentidos não são exercitados. Seus sentidos não estão sendo exercitados. É preciso exercitar os sentidos para saber o que é bom e o que é ruim. É preciso entender o que é bom e o que é ruim, o que é prejudicial e o que não é prejudicial. Em outras palavras, que você claramente sabe disso, para que você tenha uma consciência limpa e para que você possa ser uma boa testemunha e permanecer firme em sua maneira de pensar. Mas isso acontece se você exercitar seus sentidos. Quando você exercita seus sentidos. Veja, se você receber uma ligação telefônica dizendo que alguém morreu, mesmo assim, se você tiver seus sentidos exercitados. Em outras palavras, você não sai correndo e chorando desesperadamente porque seus sentidos estão exercitados. Sim, porque há pessoas que quando recebem esse tipo de notícia agem assim. Mas, quando exercitamos os nossos sentidos, não reagimos de uma forma louca. A tua língua não sai à tua frente. A língua é agarrada. Ei, a língua pede permissão porque tu guardaste a tua boca. Dizemos: pus um guarda na minha boca. E então a boca pede sua permissão. Espere um minuto, deixe-me examinar isso. Ei, é bom exercitar seus sentidos, não é? Antes você respondia tão rápido, aí que as brigas começavam instantaneamente. E então você tinha de se desculpar porque não queria falar daquele jeito. Porque você não tinha seus sentidos exercitados, sua língua dizia o que queria. Você a tinha como um navio à deriva. Diga-me uma coisa, não é assim que os problemas se formam no casamento? Por exemplo, a maioria dos casamentos aqui que tiveram problemas sérios não aconteceu dessa forma? Uma palavra maldita, fora de ordem. E você incomoda muita gente. Agora, olhe, o Senhor precisa que você exercite seus sentidos. Para tudo. Olha, se o trabalho acabar amanhã, bem, acabou aqui. Mas isso não significa que não encontrarei outro em outro lugar. Acabou por um momento, por 30 segundos, ou seja, 30 dias. O que quer que eu lhe diga é bom para você. Porque não é conveniente para você se curvar, xingar, entrar em depressão. Você pode controlar a situação e fazer os anjos agirem. Não atrase o trabalho dos anjos. Em outras palavras, você não pode ter medo de más notícias. Da morte em diante. É preciso que haja um governo em você, em sua personalidade. Ouça isso para que sua família faça a diferença. É aí que ela se manifesta. Não é que você vá criticá-lo por 20 erros doutrinários. Você também pode cometê-los, mas quando eles o veem passando por um momento difícil, eles veem um governo. Ei, olha só, como vai fulano, não vai? Quando você liga para o telefone, olá, veja, passe o telefone de fulano de tal. Você diz, só um momento, boa tarde, como você está? Passe o fulano de tal, mesmo que eu esteja com problemas. Às vezes tenho que chamar a atenção de alguém para isso, mas é preciso ter calma. Então a primeira coisa que faço é perguntar, como você está, como estão os filhos e a esposa? Está tudo bem? Depois eu falo sobre isso. Veja, eu queria comentar sobre uma situação. Então você embeleza a questão, mas você não vai chegar com uma atitude diferente e dizer, olha, você está errado. Ei, quer você confie nele ou não, quer ele seja seu filho ou não, você tem que respeitar Deus, tem que respeitar os anjos. Esses são os sentidos com exercício. Para exercitar seus sentidos, ser maduro, usar o discernimento, não se deixar perturbar pelos problemas da vida cotidiana, não tomar decisões precipitadas. Deus não anda dessa forma. Deus me disse. Bem, vamos dar uma olhada. Eu senti. Bem, o que você sentiu? Bem, acalme-se. Coloque-o aqui na mesa e com isso você poderá verificar se o que sentiu é verdade. Mas não fique agitado. Acalme-se. Descanse. Vá com calma. Não tome decisões precipitadas.
Lembre-se de que a carne olha em seu espaço carnal há muitos dardos. Sua mente tem espaço para todos os tipos de dardos. E você pode jurar pela minha mãe e no dia seguinte dizer que cometi um erro. Então pare com isso, está me entendendo? Imite-me um pouco. Você pode dizer isso. Acalme-se, veja. Quantas coisas não foram ditas a mim no tempo em que estou aqui? Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Bem, isso é carne, esqueça. Mas não fique agitado com as notícias que aparecem nos jornais, com o banco. É isso, é aquilo, é que as oportunidades de emprego são ruins. Olha, aquele cara perdeu o emprego, isso e aquilo vão acabar. E você ouve muitas vozes. Há muitas vozes que você ouve, imagine. Bem, você vai ficar chateado. E então você tem que pedir perdão. Bem, para que você não tenha que ser assim, me perdoe por ter ficado chateado, por ter escrito e depois não ter feito, por isso e aquilo. Acalme-se e vá com calma. Com os sentidos exercitados, exercite-os. Diga, não recebo isso. Levo cativo todo pensamento. Não recebo isso. O que é de Deus permanece. O que é de Deus será claro. Exercite os sentidos. Veja, um detalhe. Você sabe que eu sou um daqueles que, se for pedir perdão, peço imediatamente, não sabem disso? Quantos acreditam que eu me atrevo a pedir desculpas a qualquer pessoa caso esteja errado, até mesmo a própria congregação? Eu disse assim, assim e assim. Mas eu estava errado. E eu também não vou dar explicações, é que eu estava errado sobre isso e aquilo, é que eu fui dormir tarde. Não, eu cometi um erro e é isso. E agora? Veja, desde que estou aqui ministrando, não precisei ir a ninguém para pedir perdão. Você notou que desculpe-me, eu disse isso à igreja? Até agora, por causa desses problemas. Graças à palavra que tem exercitado meus sentidos, que quando acontece alguma coisa lá fora, bom, olha, eu estou tranquilo aqui. Não preciso nem falar sobre isso, estou tranquilo. É melhor darmos uma olhada em Romanos. Enquanto há diferentes situações acontecendo ao redor, que a família, que isso aconteceu. Bem, veja até aqui. Eu me declaro mais do que vencedor. Isso aconteceu. Eu sou mais do que vencedor. E nesse outro mais do que vencedor. Em tudo eu me declaro assim. Em outras palavras, o que há para fazer aqui? Nada. Tudo já está feito. É a palavra que nos sustenta. Ainda assim eu gostaria de pedir desculpas a alguém. Até agora não precisei pegar o telefone. Nem para convencer, nem para fazê-los acreditar em mim. Olhe, acredite em mim, o que eles disseram é mentira. Não, porque tenho que passar no teste com gozo, mesmo quando falam muito mal de mim por aí. E alguém pode me dizer, pastor, olhe, fulano foi enganado, e disseram isso a fulano sobre você. Ele nunca mais voltou por causa disso. O Senhor me diz, já vai te defender? Eu digo, não. O que eu lhe ensinei? Sou eu quem defende seu caso em silêncio, em silêncio. Não ligo para ninguém, não uso o telefone para nada. É melhor deixar a outra pessoa ser enganada por um tempo. Se ela for escolhida e for sincera, ela voltará. E se não voltar, se ele não voltar, Deus não o quer ao meu lado. Mas a carne não pode ajudar a carne. A única coisa que pode ajudá-la para governar, para levar cativas as intenções da carne, é o Espírito. Mas o Espírito, quero dizer o Espírito. As pessoas acham que andar no Espírito é andar em uma posição mística, de joelhos e fazer uma série de coisas. E eu estou no Espírito. Não, o Espírito é um conhecimento que a mente usa. A mente se alimenta das 14 epístolas de Paulo do que está escrito, identificando quem você realmente é. O mundo não conhece isso. O mundo não sabe disso. E anda em trevas. Nós vejam como a borboleta que nasce de um verme. Primeiro ela é um verme e depois entra em uma metamorfose e voa para longe e se torna outro ser. É como a cobra que muda de corpo. Ela muda seu corpo físico, o momento chega, eu me lembro disso. Há alguns anos, na cerca da minha casa, vi uma cobra e quando olhei de perto era a pele. Ela se transformou. A cobra saiu com outro corpo e deixou seu corpo.
em cima da cerca. É como o satélite que vai para os céus e carrega uma nave auxiliar, que é o que o impulsiona. Mas esse ônibus espacial se separa do satélite. O satélite vai para a Lua e o ônibus espacial cai no mar e desaparece, afunda no mar. Portanto, por meio da ciência da graça, temos que aprender como dividir esses dois. Naturalmente, não cabe a você dizer agora, bem, então vou deixar meu corpo ir embora. Não, porque o que você semeia, você colhe, abençoado, você é responsável por suas ações. Você já sofreu o suficiente com sua carne para continuar dando desculpas. Você não pode dizer que foi o bispo, que foi o colaborador, que foi minha mãe. Foi porque nasci pobre, foi porque nasci em um bairro, foi porque meu pai era assim, foi porque minha mãe era assim. Você está absolutamente certo. Mas a revelação é que você não precisa continuar assim. Você precisa entender as duas fontes que existem em você. Uma amarga e outra doce. Uma é o gênero do diabo e a outra é o gênero de Cristo. Veja, até mesmo Jesus de Nazaré. De fato, no capítulo 7, ele fala sobre essas duas divisões. Mas quando você começa a ler Romanos 7, o que ele lhe diz é que você já é de outro, aquele que foi ressuscitado. Até mesmo Cristo teve que mudar seu corpo, dando-nos a entender que um dia seremos revestidos de outro corpo. Pois ele deixou Jesus de Nazaré, que, como você vê, vivia em fraqueza, e se revestiu do ressuscitado, que é todo-poderoso. E esse é o seu objetivo, tornar-se como ele, porque já somos como ele, em revelação e conhecimento. Somos uma congregação de Cristos, mas andamos, todavia, com o tubarão em cima. Lembram-se daquele produto que costumavam vender e que mostrava um homem carregando um tubarão? Nós andamos por aí com esse corpo. E é sua responsabilidade lidar com ele. Cada um carregará sua própria carga. A responsabilidade é sua. Você não pode continuar inventando desculpas para viver da maneira que deseja viver, abençoado. Porque o que você semeia, você colhe e você vai pagar por isso. Mas estamos lhe dando as ferramentas para que você não continue andando assim, para que possa sair da depressão, para que possa sair desse estilo de vida que o envergonha. Esse estilo de vida que tenta levá-lo a uma consciência de pecado. Quando você não é mais um pecador, você é um espírito justo que se tornou perfeito. Mas o corpo, se você não lidar bem com ele e levá-lo cativo à obediência de Jesus, ele traz culpa e você acha que a graça não funciona, mas a graça funciona com aqueles que a deixam funcionar. Você e eu temos a mesma coisa que o mundo tem. Somente você e eu fomos escolhidos porque fomos predestinados para ser como ele. Porque nós somos uma raça eleita na face da terra, a qual nos foi revelada. Se a vocês foi revelado o meu evangelho, o qual eu prego, que ninguém na face da terra está pregando o evangelho da incircuncisão, e para que vocês não busquem algo novo. Deus o deu primeiro a Paulo e o deixou como base, para que eu não aparecesse agora dizendo coisas novas. Não, estou dizendo o que já está escrito, mas que só é revelado a pessoas escolhidas, a tesouros que foram separados para ele, porque o mundo está na bagunça da carne lá fora. E eles não sabem, o Deus deste mundo, Moisés, cegou o seu entendimento. Esse é o Deus deste mundo. Moisés recebeu um ministério de morte. Imagine isso. Um ministério de morte para trazer a vida à morte que está em você. Mas a graça já nos cobriu e não estamos sob a lei, senão debaixo da graça. Portanto, somos um povo especial, uma raça escolhida. Deus nos escolheu para isso. Veja o que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Bem, no versículo 3 diz, mas se o nosso evangelho, falando do evangelho de Paulo, é o evangelho da incircuncisão, mas se nosso evangelho está ainda encoberto, disfarçado, entre os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, Moisés, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
Essa é a imagem de Deus, o evangelho da incircuncisão. O que eu lhes prego é que vejam a sua imagem. O que eu lhes prego, vejam, é um espelho para que vejam o diabo em sua carne e um espelho para que você possa ver a glória de quem você é em espírito. É por isso que temos que um dia nos desapegar, como a mariposa se desapega do gusano. Por enquanto temos esperança. Por enquanto, diz Paulo, se andarmos no Espírito, quero dizer, se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Se vivemos pela mente, andemos. Vamos fazer isso com o conhecimento, não vamos mais rastejar porque não somos mais vermes. Ei, esse verme me machucou tanto e machucou você, abençoado, mas tu não quer te arrastar mais. O que queres é sair do gusano e entrar numa mariposa. O que você quer é mudar esse corpo e ter um novo. Eu casei com o ressuscitado. Essa é a sua meta. Chegar lá, chegar a ser como ele nesse aspecto. Portanto, recomendo que você pare de sofrer e comece a reinar. Comece a reinar na vida. A água benta não o ajudará. Fazer muitas orações não o ajudará. Você pode se ajoelhar, pode jejuar por 40 dias. Pode ir a um psicólogo. Eles podem lhe dar aulas de psicologia. O garotinho pode ser tratado dessa forma. Mas veja, o que está errado. E os seres humanos não vão consertar isso. A educação, o humano não conserta. A única educação que te vai fazer feliz, que te vai ajudar, é a graça. Camina bendecido, caminha, reina em vida, porque tu podes, porque estás iluminado e estás abençoado.